Fala minha rapaziadinha, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal do Física Disruptiva. Se você clicou aqui, você já sabe que a gente vai matar a segunda questão da prova da SpaceX de 2024-2025, especificamente o modelo A. Seja muito bem-vindo, já te convido a se inscrever e dar um like para apoiar mais vídeos como esse. Então, sem mais delongas, vamos partir para a questão de número 22, a segunda questão das 12 que a SpaceX propõe para a gente. A questão de número 22 vai dizer assim: ao nível do mar, três recipientes R1, R2 e R3 abertos de formatos diferentes, mas com a mesma altura, foram totalmente preenchidos com o mesmo líquido. Ele está falando mais ou menos disso daqui, ó. Imagine três recipientes, por exemplo, vou pegar um recipiente assim, vou pegar um recipiente assim, e vou pegar um recipiente assim. Então, três recipientes, tá? Eles têm três recipientes R1, R2, R3 de formatos diferentes, mas todos, percebam, todos com a mesma altura. Foram totalmente preenchidos por um líquido. Então, até o talo aqui preenchidos por um líquido. Ele vai falar o seguinte, ó: sabendo que as áreas da base de R2 e R3 são iguais entre si, então aqui imagina que essa área da base aqui, R2 e R3, sejam iguais entre si. E ambas são menores do que a área da base de R1. Ambas são menores do que a área da base de R1. E que a área do topo de R2 e R1, opa, peraí, a área da base, da base de R2 e R3 sejam iguais, e ambas menores do que a de R1, e a área do topo de R2 e R1 sejam iguais, mas ambas menores do que a de R3, tá? E aí você pode falar, mas não está aparecendo, desenho fora de escala. Ele vai me perguntar o seguinte: podemos afirmar que R1 é o recipiente com maior pressão na base, R3 é o recipiente com maior pressão no topo. Então ele está me perguntando aqui, basicamente, algo relacionado à pressão no topo e pressão na base. Cara, isso aqui é hidrostática básica, teorema de Stevens, para que a gente entenda de uma vez por todas. Sempre quando eu tenho no caso aqui eu tenho esses três objetos, três recipientes, ambos na mesma altura, eles possuem a mesma altura, eles estão um ao lado do outro, né? Eu estou colocando aqui o mesmo líquido dentro deles. Estou colocando ambos, os três, ao nível do mar. Então, eles estão sofrendo a mesma pressão atmosférica. Então, a primeira coisa que eu já posso falar é que no topo de cada um há uma pressão igual, que é a pressão atmosférica. Os três recebem a mesma pressão atmosférica, já que os três estão ao nível do ar. Já que isso acontece, a pressão inicial aqui dos três é a mesma. Agora, como a gente calcula a pressão no fundo dos recipientes? A pressão relacionada a dentro do líquido é calculada por P, que é igual a ρg H. Rho é a densidade do líquido, G é a gravidade, a aceleração da gravidade aonde os líquidos estão, H é a altura que eu quero calcular a pressão. Percebam, todos os líquidos, todos os recipientes estão preenchidos com o mesmo líquido. Então, em todos eles, a densidade do líquido é a mesma. Todos os líquidos estão ao nível do mar, então todos eles sofrem a mesma aceleração da gravidade. E todos os líquidos possuem a mesma altura. Se eu quiser calcular aqui a pressão na base de cada um deles, é a mesma altura até a base. Então, eles sofrem a mesma pressão. Sempre quando eu tiver pontos que estão alinhados em sua altura, eu posso dizer que há aqui uma igualdade relacionada às suas pressões. Pressões, então, aqui são iguais. São iguais no topo e são iguais na base. Logo, a nossa pressão, ela independe da área tanto do topo, da área também da base. A pressão dentro de um líquido só depende da densidade, da gravidade e da altura onde eu estou calculando essa pressão. Logo, não, o recipiente R1 não é o recipiente com maior pressão na base,
Não, o recipiente R3 não é o maior, não é o recipiente com maior pressão no topo. R2 tem a pressão em sua base maior do que a pressão na base de R1? Também não. Todas as pressões na base são iguais, igual a todas as pressões no topo são iguais. A pressão no topo dos recipientes depende da altura da coluna do líquido? Não. A pressão no topo dos recipientes só depende do ambiente externo onde os recipientes estão inseridos. A pressão na base dos recipientes independe da área dos tubos? Correto. A pressão na base, a pressão dentro de qualquer líquido só depende da densidade desse líquido, da aceleração da gravidade naquele local e da altura onde eu quero calcular essa pressão. Rho, G, H. Então, gabarito aqui, letra E. Te aguardo na próxima questão.